Foi no último domingo, né? Mas o Renato já tem informações sobre uma pesquisa mostrando opinião de alguns entrevistados, alguns pesquisados sobre a invasão que a gente acompanhou naquela quebradeira, naquele crime no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e também no Palácio do Planalto. Atenção para esses números que o Renato vai trazer para a gente agora. Bom dia, Renato. Olá, bom dia, Barão, bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Essa pesquisa foi realizada pela Atlas Intel, mas antes de eu falar os números que nos preocupam e preocupam a todos aqueles que acreditam na democracia e condenam o ato terrorista do último domingo, é necessário fazer algumas ressalvas com relação às formas em que as perguntas foram feitas, o que muitas vezes dificulta aí um entendimento completo dos entrevistados. Mas mesmo assim, os dados são bastante preocupantes, Barão Ivan. A primeira pergunta que foi feita pela Atlas foi: você concorda ou discorda da ação de manifestantes bolsonaristas que ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF? 75% dos brasileiros discordam, ou seja, 3 de cada 4 entrevistados discordam, mais 18,4% concordam aí com as invasões que foram feitas, o que dá quase 2 de cada 10 eleitores, Barão. Esse é um número bastante forte, mas que deixa claro qual é o núcleo do eleitorado bolsonarista, né? Aquele eleitor que se o Bolsonaro matar alguém no meio da rua, continuará votando em Jair Bolsonaro. Então, esses 18,4% que concordam com o que aconteceu, na prática, são quase 30 milhões de eleitores no Brasil, o que é gente para burro, né? É muita gente. Mas a pesquisa não parou por aí. A pesquisa continua falando e perguntando para esses eleitores que, se na opinião deles, a invasão do Congresso Nacional, do Planalto e do STF por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro é justificada ou injustificada. Né? Completamente injustificado, apenas 53% dos eleitores responderam isso, Barão. Que aqueles atos terroristas, onde se invadiu o patrimônio público, se rasgaram obras de arte, né, que se depredou os 3 maiores símbolos da democracia brasileira, são completamente injustificáveis. Nós temos aí 27,5% que acham que são em parte justificável e mesmo assim mais de 15 milhões de eleitores, 10,5%, que acreditam que os atos de vandalismo foram, de alguma forma, são completamente justificados, dado a conjuntura política do nosso país. Ô Barão e Renato, olhando aqui outros números, me deu vontade assim de por um momento ser como certas pessoas e não querer acreditar em pesquisas. Porque algumas assustam, né, Renato? Estava vendo aqui sobre questões não relativas à invasão em si, mas na sua opinião, Lula venceu de fato a eleição, teve mais votos que Bolsonaro? 40% falaram que não, que o Lula não teve mais votos. E se você é contra ou a favor de uma intervenção militar para invalidar o resultado da eleição presidencial, quase 40% se colocou a favor também. São números que mostram que, sei lá, essa polarização, nem sei se dá para chamar isso de polarização, né, Renato? Mas, enfim, sei lá, tem uma grande parcela das pessoas que realmente acredita que a eleição foi uma fraude e que uma intervenção militar resolveria um problema que não era nem para existir. Não, exatamente isso, Ivan. É sim uma polarização, mas é uma polarização não entre 2 campos políticos, mas entre a civilização e a barbárie. Né? São aquelas pessoas que só acreditam na urna eletrônica se ganharem a eleição, que se não ganharem querem levar no tapetão, querem levar à força aí o resultado das eleições, sem absolutamente nenhum respeito ao voto.
Pessoas que dizem que jogam dentro das 4 linhas da Constituição, quando evidentemente isso não se mostrou como verdadeiro. São pessoas que não acreditam na verdade factual, isso todos nós já sabemos, mas que também não acreditam nem nas próprias mentiras que andam contando por aí, já que eles acham que, por exemplo, a eleição de Tarcísio de Freitas foi justa, mas a eleição de Lula não foi tão justa assim. Acho sempre importante lembrar que, apesar dessa pesquisa, né, com números, como disse o Renato e Ivan, assustadores, né, todos os líderes mundiais condenaram o que a gente viu em Brasília, independente do campo ideológico, se é mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Por que é importante essa reflexão? Porque aí não entra, o Barão gosta de A, torce para B. Eu já falei milhões de vezes com o São Paulino, o resto pouco importa para mim. Então, esqueça a visão do jornalista, esqueça a visão de quem está no Brasil. Saia do Brasil. Né? Pense com a cabeça de um líder estrangeiro de diferentes linhas políticas, mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. Todos, sem exceção, condenaram o que se viu em Brasília porque defendem a democracia, né? Ou entendem que esse tipo de situação do último domingo pode, lá na frente, mudar de lado completamente, caso o resultado das urnas não seja aquele que aquele campo ideológico, aquela linha política defenda. Então, por isso que dá para entender a insatisfação de quase metade da população brasileira que votou no Bolsonaro, mas não dá para entender essa galera compactuando com atos de violência, atos terroristas, atos que lembram um golpe, uma tentativa de golpe, que é tudo que a gente não quer no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Renato, muito oportuna essa pesquisa, essa tua entrada aqui com a gente, mostrando que o cenário ainda é preocupante no nosso país. Grande abraço para você, Renato. Até a próxima. Um abraço, Barão. Um abraço, Ivan. E um último lembrete aí para o ouvinte da Band News. Todos perdem com o que aconteceu no domingo. E para aqueles que não são tão defensores da democracia assim, entenda do ponto de vista do mercado. Nós sofreremos, caso exista um golpe militar, o maior embargo econômico mundial de todos os tempos. Portanto, um golpe militar é o cenário mais rápido de fato, transformar o Brasil numa Cuba ou em uma Venezuela. É isso aí. Valeu, Renato. Um abraço. Até a próxima.